Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de geografia, tá? Outra coisa, o professor comprou um microfone, estou fazendo teste com ele, estou usando um novo método de captura de tela. E para o som ficar bacaninha, mais ou menos, tá? Eu tenho que falar meio pausadamente. Pessoal, pequenos da minha vida, o que vai cair na prova? O professor, é a primeira vez que vocês estão comigo. O professor aqui sempre faz revisão. Todo final de bimestre, tá? Do conteúdo que foi dado. Tanto de geografia quanto de história. Já fiz lá de história, vou terminar, depois eu vou postar na sexta-feira. E agora eu tô fazendo de geografia. Na prova de geografia, só vai cair o capítulo 1. Terra, forma e movimentos. Vou explicar aqui para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar no ClassUp. Tranquilo? Pessoalzinho, vai ser uma prova fácil, tranquilo. Vocês vão ter todos os recursos possíveis, tá? Então, podem ficar tranquilo. Vocês vão estar com a apostila, com o Google, com tudo na mão. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Quando nós começamos o bimestre, começamos lá no capítulo 1. Abram a apostila de vocês aí, por favor. E aí, logo no capítulo 1, no capítulo Introdução, ele vai falar: a Terra apresenta um conjunto de características específicas, tá? Nesse capítulo você vai conhecer algumas dessas características, como o formato da Terra, movimentos de rotação e translação e suas relações com a temperatura do ar, as estações do ano e a contagem do tempo. Gente, particularmente é uma matéria que eu amo dar, é uma parte do conteúdo de geografia que eu adoro, é essa parte de geografia física, tá? Eu acho lindo essa entrada da apostila, tá? Então, bora lá da sequência, pessoal. Se travar um pouquinho para passar de uma página para outra, que a internet do professor não é a melhor do mundo, tá bom, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Logo no começo do capítulo, então, ele vai falar sobre o formato da Terra, que a gente está careca de saber que ela é esférica, não é plana, ok? Tranquilo, pessoal? Então, ele vai falar, ó, você sabia que a forma do planeta em que vivemos é semelhante à forma de uma bola ou de uma laranja? Então, temos que apresentar então que ela tem uma forma, a Terra ela apresenta uma forma arredondada, também chamada de forma esférica, tá? Teve gente que respondeu na atividade que ela é um geóide. Sim, ela é um geóide, mas assim, o formato, né, a aparência que ela tem é uma aparência esférica. O geóide é como se nós tivéssemos feito um raio-x da Terra, né? E aí conseguíssemos ver todas as imperfeições do relevo, tá? Mas isso não muda o fato de que ela tem uma forma esférica, ok? Tranquilo, galerinha? Até aí? Então vamos continuar. Ele vai dizer então que esse conhecimento foi possível em razão de muitos estudos realizados ao longo do tempo, né? Depois, a constatação desse formato esférico ocorreu pela observação da Terra com telescópios e imagens captadas por satélites artificiais. Galera, a Terra não é plana como muitos terraplanistas em pleno século XXI, ano 2020, está dizendo por aí. Em 1969, quando o primeiro homem foi à Lua, né, foi ao espaço e voltou, ele só comprovou anos e séculos de observações, né, que a Terra, de fato, ela é esférica, tá? A comprovação visual dessa forma esférica da Terra, então, lá foi reforçada em 1961, né, pelo cosmonauta o Yuri Gagarin, que a bordo da nave espacial, né, Vostok I, observou o planeta e constatou a sua forma arredondada, tá? Tranquilinho até aí? Depois ele vai entrar nos movimentos da Terra, que a gente também estudou bastante, lembram? E ainda vocês, com certeza, a maioria deve ter feito aquela maquete de trabalho que eu e a professora Letícia pediu. Gente, fiquem tranquilos, tá? Quando a gente voltar, eu e a professora Letícia vamos ver esse trabalho de quem fez. Quem não fez, não tem problema, porque tinha tempo para ter feito, lembra? Naquela época, ninguém sabia que ia acontecer todo esse imprevisto que aconteceu.
Mas fiquem sossegados. Não, quem fez não foi trabalho perdido. Quem não fez não precisa se preocupar também. Fica tranquilo, porque, né, a gente teve esse imprevisto, então mudou todos os nossos planos. Falando então do movimento da Terra, nós temos dois, o de rotação e o de translação. Sendo que o de rotação, né, ele tem aqui, ó, esses 4 pontos importantes para se lembrar. Primeiro, esse eixo da Terra imaginário, né? Ou seja, a Terra ela tem uma inclinação de 23 graus no universo, ela não fica reta, 90 graus, ok? Cada rotação completa que a Terra realiza vai demorar 24 horas, ou seja, então a rotação ela é responsável pelos dias e pelas noites, tá? O sentido da rotação, que eu vi lá nas respostas, algumas pessoas erraram. Não tem problema, tá tudo bem. A gente está fazendo atividade relembrando para isso. A Terra ela vai rodar de oeste para leste, ok? Sempre lembrar que o lado que está virado para a África é o leste. O lado que está virado para a Austrália é o oeste da América do Sul. Então ela vai girar do oeste para o leste, tá? E conforme ela vai girando, a superfície do planeta recebe gradativamente, ou seja, né, de forma parcelada, a incidência dos raios solares. Então, dessa forma, enquanto uma parte está iluminada, que é dia, outra parte fica sem iluminação, né, solar, que vai ser as noites. Tranquilo então até aí, rapaziada? Vamos lá. E o outro movimento que a Terra realiza é que ela gira em torno do Sol. Gente, lembra, foca. A Terra que gira em torno dela mesma e a Terra que gira em torno do Sol. O Sol não se movimenta. O Sol está parado. É uma enorme bola de fogo estacionada no universo. Ele não gira. Tranquilo? Não coloquem que é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Então, movimento de translação, movimento que a Terra, o planeta, realiza ao redor do Sol. E ele também traz consigo 3 resultados, 3 consequências desse movimento. O primeiro, que cada translação completa, ou seja, todo esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, vai gerar, né, vai demorar em torno de 365 dias, né? Ou seja, a translação ela é responsável pelo ano, né? Durante esse percurso, o movimento de translação, né, devido à inclinação do eixo da Terra de 23 graus, partes da Terra recebem diferentes quantidades de radiação solar, que a gente vai falar mais para frente, que a gente estudou também, tá? E outra característica é a distribuição desigual da radiação solar, é responsável pela ocorrência das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, tá? Então são 3 resultados aí que a translação causa dentro da Terra. Falando no movimento de translação e falando em estações do ano, nós vamos entrar, né, no equinócio e no solstício. Vocês têm que lembrar 2 coisinhas. Nós sempre vamos ter 2 equinócios e 2 solstícios, um intercalando o outro. Falando etimologicamente, ou seja, o sentido das palavras, né, nós sabemos que a maioria das palavras nossas descendem do latim ou do grego. Nesse caso, equinócio e solstício vem do latim. Equinócio significa noite igual. Se vocês quiserem marcar aí no caderno de vocês, seria bacana. Por quê? O que significa no equinócio noite igual? Significa que não são 2 equinócios e 2 solstícios? No equinócio, significa que 2 noites do ano, né, 2 dias do ano, na verdade, que vai ser o dia 21 de março e o dia 23 de setembro, na apostila está dia 23 de setembro, mas pode considerar todas as datas de dia 21, tá, pessoal? Então, vai significar o que o equinócio noite igual? Que no dia 21 de março e no dia 21 de setembro vão ser os únicos 2 dias do ano, prestem bem atenção, que vamos ter 12 horas de dia e 12 horas de noite. Professor, mas o dia não tem 24 horas? Sim,
Tem, mas não é o ano inteiro, que significa que vai ficar 12 horas claro e 12 horas escuros. Apenas no dia 21 de março e dia 21 de setembro vão ficar 12 horas certinho claro e 12 horas certinho escuro. Tranquilo? O primeiro equinócio acontece no dia 21 de março, tá? Então, o que acontece no dia 21 de março em relação à estação do ano? As estações do ano, elas são de forma invertida. Então, vocês vão colocar aí também que o equinócio sempre vai ser primavera e outono. E o solstício vai ser verão e inverno. O primeiro equinócio, no dia 21 de março, o que começa a acontecer aqui na América do Sul? Qual a estação do ano? É o início do outono, é o que a gente está passando agora, o outono. Se é outono na América do Sul, vai ser primavera na América do Norte, sempre inverte, tá? Equinócio vai ser sempre primavera e outono, tá? Se é primavera, se é outono na América do Sul, automaticamente vai ser primavera na América do Norte, ok? Tranquilo? América do Norte, falei hemisfério norte, perdão. O primeiro solstício vai ser no dia 21 de junho. Junho é o que na América do Sul? No hemisfério sul, perdão. Começa o inverno. Se começa o inverno, perdão, gente. Isso, junho, começa o inverno. Se é o inverno aqui no hemisfério sul, no dia 21 de junho, vai ser verão no hemisfério norte. Lembra que eu usei o exemplo na sala de aula? As férias das escolas nos Estados Unidos, né, as férias de verão, é em junho, porque o inverno daqui em dezembro, né, em dezembro lá para eles, é inverno. E aí, o que adiantaria eles pararem também as aulas em dezembro como nós, sendo que para eles vai estar inverno, e aí não vão poder sair para brincar, não vão poder sair na rua, não é? E então as nossas férias é em dezembro, porque para nós em dezembro é verão, para eles é inverno. Então eles terminam o ano letivo em junho. Aí eles entram de férias, passa boa parte do verão, né? E aí eles voltam para a escola, começa o ano deles letivo agosto para setembro. Tá? O nosso começa fevereiro para março. Por quê? Porque está acabando o verão deles, agosto para setembro, tá? Porque daí, depois desse verão, vai entrar o quê? O outono. Beleza? Então, primeiro solstício, 21 de junho. Inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Aí vem o segundo equinócio, dia 21 de setembro. Mais um dia 21 de setembro, que vai ter o quê? 12 dias, 12 horas de dia, 12 horas de noite, tá? Eu não falei que o equinócio é primavera e outono, gente? O que acontece aqui em setembro, então, na América do Sul, no hemisfério sul? Começa a florir, vem a primavera, tá? Se a primavera aqui, vai ser outono no hemisfério norte, tá? Depois, no dia 21 de dezembro, vem o último solstício, que vai ser o verão entrando no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Tranquilo? Aqui esses desenhos do lado mostram a posição que a Terra vai estar, ok? Perfeito? Então, vamos passar para a próxima página, que vai ser a 300. Se demora para passar, gente, é porque a minha internet está colaborando. Sabendo então que no movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite, que o movimento de translação é responsável também pelas estações do ano, sobre o equinócio e o solstício, então por que tem o equinócio e o solstício? Então a gente precisa entender as zonas térmicas da Terra. São elas que vai mostrar para nós o porquê que existe o equinócio e o solstício, tá? Então olha lá, como podemos verificar, né, os dias e as noites têm origem no movimento de rotação e as estações do ano no movimento de translação. Além disso, vimos que o formato da Terra é esférico e que tem um eixo imaginário de 23 graus, então a Terra fica inclinada, não fica reta, tá? Então, agora, vamos estudar outras características da Terra influenciadas pela sua posição e pelo movimento que realiza.
Então, as zonas térmicas da Terra. Vamos lá entender as zonas térmicas da Terra. A incidência dos raios solares e a distribuição do calor em nosso planeta acontecem de maneira desigual, ok? A Terra, boa parte da Terra, recebe iluminação do Sol, pois o Sol é uma bola gigantesca de fogo. Mas os raios solares não entram no planeta Terra de forma igual. Porque se fosse assim, não tinha o clima, não tinha diferentes tipos de clima, não existiria as estações do ano. Seria sempre verão. Tranquilo? Então, dessa maneira, é possível identificar no nosso planeta 3 tipos de zonas térmicas, ok? Que a gente vai falar agora, que é as zonas polares, as zonas temperadas e as zonas tropicais. Certo? Tranquilo? Olha lá, os raios solares, né? Olha aqui na imagem, segue o mouse, né? Olha, uma zona, segunda zona e a terceira zona. Tá? Os azuizinhos, roxinhos são as zonas polares, as amarelas as zonas temperadas e as tropicais. As regiões polares, o sol até incide, tá? Ó, o frio é sempre intenso e contínuo ao longo do ano. Isso ocorre porque os raios solares incidem de maneira bastante inclinada, tá? Ou seja, não entra reto, né? Ele bate, ele reflete. Olha aqui, né? Nas porções do planeta próximos aos polos, dispersando seu calor por extensas áreas que, consequentemente, são menos aquecidas. Então, aqui, gente, nessas zonas polares, por exemplo, né, só vai existir 2 estações do ano, o verão e o inverno, sendo que aqui na região do hemisfério norte, especificamente na Groenlândia, quando é verão, eles vão ficar 3 meses de dia, e quando é inverno, eles vão ficar 3 meses de noite. Porque a posição que a Terra vai estar em relação ao Sol no inverno não vai chegar a bater luz nenhuma do Sol. Então, eles vão ficar 3 meses de noite no inverno. Zonas temperadas, gente. Tempero, lembra? Lembra de tempero. O que é tempero? Ele mistura, ele dá um sabor. As zonas temperadas, então, elas vão receber, né? Uma quantia de raios solares, né? E nessas zonas temperadas, as estações do ano vão ser bem definidas em zonas temperadas. O que significa estações do ano bem definidas? Vão ser zonas no planeta, né? Que você consegue enxergar ou sentir, né? Enxergar olho nu ou sentir na pele as estações do ano. Você consegue ver quando é verão, você consegue ver quando é inverno, você consegue ver quando é outono e você consegue ver quando é primavera. Geralmente elas estão localizadas aqui entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Professor, então, mas tem uma parte do Brasil que pega as zonas temperadas. Sim, mas é uma parte muito pequena, quase nula. Tá? Então, o Brasil é considerado praticamente que ele está dentro da zona tropical apenas. Tá? E aí a gente vem falar sobre a zona tropical. Tá? Zona tropical, então, são áreas que recebem intensa incidência de raios solares. Ou seja, é constante o ano todo. Olha aqui, ó, é praticamente uma inclinação de 90 graus, tá? De incidência de raio solar, que vai pegar entre os tópicos, ou então a gente vai chamar de zona intertropical ou zona tropical. Intertropical porque ela está entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio, tá? Geralmente essa região é equatorial aqui, ou seja, né? Aqui temos estações, as 4 estações do ano? Sim, temos. São bem definidas? Não. Pensa no Brasil. A gente não consegue perceber, a gente consegue perceber o quê? Verão e inverno. Quando fica muito quente, o dia inteiro e a noite, e quando fica muito frio, praticamente o dia inteiro e a noite inteira, tá? Porque primavera e outono é um dia claro, com um vento meio geladinho, não é aquele calor insuportável, e nem também um frio muito pesado. Então a gente não tem distinção das 4. Existem as 4, mas não temos essa distinção. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certinho? Pessoal, eu vou dar uma cortada no vídeo
para não ficar muito extenso, eu vou gravar outro. Aqui na página 331 vai estar explicando sobre as estações do ano, mas é tudo que eu falei agora, né? A explicação que eu dei até agora, tá? Tranquilo? Eu vou cortar o vídeo, daqui a pouco a gente volta.